Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão, ao vivo aqui pelo canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. É com muita alegria que nós estamos aqui. O programa que é produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil, né? Onde você vai aí na palma da sua mão, já se cadastrou, já se inscreveu na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube, então você acompanha o JR23 onde você estiver. Mas agora, sem muita história aqui, vamos direto para aquilo que interessa, né? Que são os assuntos, as notícias do dia, seja de Franca, da nossa região, os principais destaques pelo Brasil, você confere. Confere agora alguns dos destaques do programa de hoje. O trânsito de Franca tem feito, em média, 3 vítimas fatais por mês em 2025, segundo dados do Infosiga SP, plataforma do governo do estado de São Paulo. Os cartões ainda estão entre os principais meios de pagamento no comércio, mas é preciso cuidado para não cair em golpes. É a terceira edição deste estudo que mede o impacto da violência armada, que é a violência por agressão, a tentativa de homicídio no Sistema Único de Saúde. Para a gente ter uma ideia, o custo em média do tratamento desses pacientes é quase 3 vezes maior do que o gasto no Sistema Único de Saúde por pessoa. Eu confio muito. É uma decisão. Tudo pode acontecer. Não tem nada resolvido até esse instante. Nem se saíssemos aqui hoje com uma vitória, eu estaria afirmando, eu seria leviano se afirmasse, se tivesse apostado em uma situação. Intervalo rápido e a gente volta já já no JR23. Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo Sem Fogo, uma ação de todos para o bem de todos. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Um tema que é recorrente aqui no nosso programa, que a gente sempre fala no JR23, são os casos de acidentes de trânsito. A nossa região, infelizmente, figura num ranking nada agradável, que é um ranking entre as cidades mais violentas no trânsito. E é claro que nós tivemos casos aí que foram registrados nas últimas horas. Vamos à reportagem, joga na tela, vamos ver. O trânsito de Franca tem feito, em média, 3 vítimas fatais por mês em 2025, segundo dados do Infosiga SP, plataforma do governo do estado de São Paulo. De janeiro a novembro de 2025, o município contabilizou 35 óbitos no trânsito, número que representa um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período de 2024. Em novembro, no entanto, foi registrada uma única morte em decorrência de acidente de trânsito, número inferior ao do mesmo período do ano passado, quando houve 2 vítimas.
Ao analisar o tipo de vítima, os dados apontam 9 mortes de pedestres, uma redução de 35,7%, e 2 de ciclistas, queda ainda mais acentuada, de 60%. Em contrapartida, os motociclistas concentram a maior parte das vítimas fatais, com 17 óbitos, o que representa um aumento de 30,8% em relação ao ano passado. Já entre os ocupantes de automóveis, foram registradas 5 mortes no período, número que se mantém estável na comparação anual. Os números do Infoziga SP revelam que setembro de 2025 foi o mês mais crítico do ano no trânsito do município, concentrando o maior número de mortes registrado até agora. Ao todo, foram 8 óbitos no mês, um aumento de 700% em relação a setembro de 2024, quando havia sido registrada apenas uma morte. O levantamento aponta que, em setembro, as vítimas fatais incluíram 3 pedestres, 2 ciclistas e 3 motociclistas. Entre os motociclistas, o crescimento chama atenção. O número representa uma alta de 200% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No recorte específico de novembro, não houve registro de mortes entre pedestres, ciclistas e motociclistas. O único óbito do mês foi de ocupante de automóvel. No período, a taxa de mortalidade foi de 9,87 mortes a cada 100 mil habitantes e de 1,12 óbito para cada 10 mil veículos, considerando uma população estimada em 354.489 moradores e uma frota de 311.869 veículos. O índice de fatalidade foi de 3,30% e o custo estimado dos acidentes superou 102,9 milhões de reais. O JR23 sempre traz as informações da área da segurança para você que está ligado aqui no canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos agora conferir o resumo das informações do setor policial. Tivemos aí apreensões e prisões. É a terceira edição deste estudo que mede o impacto da violência armada, que é a violência por agressão, a tentativa de homicídio no Sistema Único de Saúde. Para a gente ter uma ideia, o custo em médio do tratamento desses pacientes é quase 3 vezes maior do que o gasto no Sistema Único de Saúde por pessoa. Além disso, o tratamento desses pacientes internados, vítimas de arma de fogo, ele custa quase 3 vezes mais do que o tratamento de pessoas que foram agredidas por qualquer outra forma. Além disso, a violência armada é uma das principais causas de morte no país e também uma das principais causas de redução no tempo de vida saudável, nos anos de vida saudável de uma pessoa, especialmente entre os homens, que são as principais vítimas. Homens, jovens e negros são os que mais morrem por conta da violência armada. Mas há vítimas também entre as mulheres, principal causa de morte entre as mulheres jovens, ainda que não seja por tentativa de homicídio, mas sim por acidente. Altamente letal. A vítima de uma arma de fogo dificilmente sobrevive e quando sobrevive e é levada ao Sistema Único de Saúde, ao hospital, gera custos, como você vê na reportagem. Nos últimos 10 anos, o Brasil gastou mais de R$500 bilhão com internações de vítimas de armas de fogo. Este valor se refere apenas aos gastos federais no Sistema Único de Saúde, uma vez que não existem informações sobre todos os estados e municípios. Considerando toda a década, o que se vê é uma diminuição geral no número de internações por armas de fogo. A região Nordeste é uma exceção a essa tendência e nos últimos 3 anos viu um aumento dessas internações. O estudo do Sou da Paz também traçou o perfil das vítimas internadas por ferimentos por armas de fogo. Na sua grande maioria são homens negros com idade entre 20 e 29 anos. Ainda foi apresentada uma comparação do que poderia ser feito na área da saúde com o dinheiro gasto nos tratamentos desses feridos. Com os R$42 milhões gastos só no ano passado, seria possível fazer mais de 42 milhões de testes para o HIV, mais de 10 milhões de hemogramas completos, 77 mil cesarianas ou ainda 74 mil sessões de quimioterapia para tratamento de câncer de mama. Pois é, além desse custo para todo o Sistema Único de Saúde, que acaba retirando outros tratamentos de todo o mundo, quem vive na periferia ou em favelas sofre um impacto ainda maior. Essa é uma das análises desses dados feita pelo Instituto Sou da Paz, com quem nós conversamos. Veja. A gente tem que os confrontos armados, eles acontecem com muito maior frequência nas áreas mais periféricas, nas favelas, nas comunidades, que sofrem no seu cotidiano com tiroteios.
né? E as unidades básicas de saúde estão nesses territórios, né, que atendem essa população. Elas, muitas vezes, têm que fechar por conta do risco de tiroteio. Ou mesmo os agentes de saúde que precisam circular nas ruas, né, acessar as casas, né, dos pacientes acompanhados, não podem fazer o seu trabalho. Então, é um duplo prejuízo. A arma de fogo é um instrumento, né, altamente letal, nós temos altos índices de violência armada no país, então é fundamental fortalecer a política de controle de armas. E ainda você conferindo os detalhes, as informações de tudo aquilo que acontece no setor de segurança pública, aqui no JR 23. Os cartões ainda estão entre os principais meios de pagamento no comércio, mas é preciso cuidado para não cair em golpes, ainda mais nessa época do ano, em que o movimento nas ruas e nas lojas aumenta. Eu mesmo coloco o cartão, eu mesmo tomo cuidado para quem está do lado não ver a minha senha e eu confiro. Geralmente meu óculos está aqui para eu conferir se o valor está exato. Mas não são esses apenas os cuidados, principalmente em frente a uma tela. No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou quase 7 milhões de tentativas de fraudes digitais, um aumento de 29,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representa uma ocorrência a cada 3 segundos. Os dados são da Serasa Experian. Diante desse cenário, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, divulgou dicas para tentar ajudar o consumidor a se proteger. Não clique em links. Digite você mesmo o endereço da loja no navegador de internet. Desconfie de oportunidades de compra que pedem pagamento imediato para que o cliente não perca o produto. Duvide de promoções com preços muito baixos. Para compras na internet, use sempre o cartão virtual. Tome cuidado em compras nas redes sociais. Verifique se a página é confiável. Este especialista também alerta para o uso da inteligência artificial. Muitos fraudadores hoje já estão utilizando formas automatizadas para realizar o que a gente chama dos ataques fraudulentos. Então, eles conseguem hoje ludibriar as pessoas de uma forma muito mais profissional. Desconfie e, segundo ponto, nunca entregue os seus dados pessoais. Não importa se é via link, se é alguém te ligando, os dados são seus. Intervalo rápido e a gente volta já já no JR 23. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou o doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né?
Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce para não azedar? Bora para riba que para baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. O JR 23 traz sempre as informações do dia a dia, com utilidade pública, prestação de serviços e aquilo que mexe, com o seu cotidiano. Veja na reportagem. São Paulo registrou em 2025 a maior redução no índice de queimadas da história. Entre junho e outubro, período crítico da estiagem, a Operação SP Sem Fogo, do governo de São Paulo, registrou redução de 91% no total de área queimada em unidades de conservação e de 50% no número de focos detectados, em comparação com 2024. Foram 102 focos e 2.908 hectares afetados em 2025, contra 205 focos e 32.377 hectares no ano anterior, segundo o painel geoestatístico da operação. O resultado foi conquistado em um contexto climático excepcionalmente adverso. No período de junho a outubro, as temperaturas máximas ficaram, em média, 41% acima do comportamento esperado, enquanto a precipitação esteve 55% abaixo da normalidade, configurando uma das estiagens mais severas dos últimos anos no estado. Um dos destaques desta temporada foi a criação da Sala SP Sem Fogo, uma estrutura pioneira de coordenação, monitoramento e tomada de decisão em tempo real. Inspirada em modelos internacionais visitados pela Defesa Civil em Portugal e Espanha, a sala reúne especialistas, dados meteorológicos avançados, informações de focos ativos, mapas de risco e inteligência geoespacial. Com boletins diários e análises preditivas, tornou possível antecipar em até 24 horas ações preventivas, deslocar equipes e reforçar rapidamente regiões vulneráveis, garantindo respostas mais rápidas e eficientes em todo o estado. A fase de preparação da operação alcançou um marco inédito. Cerca de 3.000 agentes de 600 municípios foram capacitados, o maior contingente já formado para prevenção e resposta a incêndios florestais. Foram distribuídos quase 14.000 EPIs e equipamentos de combate, como sopradores, abafadores, óculos, capacetes e luvas. A adesão ao plano de contingência da estiagem cresceu 47%, passando de 169 para 249 municípios. No período, a Defesa Civil emitiu 21 alertas de risco de incêndios florestais, 1.120 alertas via SMS por baixa umidade e 4 alertas severos via Cell Broadcast, sistema que dispara mensagens diretamente para todos os celulares da área afetada. 15 municípios receberam assistência humanitária, com a entrega de mais de 10.000 itens, totalizando investimento superior a R$ 414 mil. O Departamento de Estradas de Rodagem investiu mais de R$ 141,4 milhões em ações de prevenção à propagação de incêndios nas áreas próximas à malha de 12 mil quilômetros de rodovias sob sua responsabilidade. Foram mais de 53,7 mil hectares cobertos por serviços de capina manual, 581 hectares, R$ 4 milhões, roçada manual, 22,7 mil hectares, R$ 91,8 milhões e roçada mecânica, 30,4 mil hectares, R$ 45,5 milhões. Além da remoção de massa verde às margens das vias, criação de aceiros e limpeza de sistemas de drenagem. Entraram em vigor novos contratos de operação, disponibilizando 56 caminhonetes equipadas com autobombas e 224 brigadistas. Ruas que viram rios, bueiros que não dão conta. Uma cena que se repete nas grandes cidades. Foi dentro dessa rotina de enchentes e transtornos que um grupo de 10 alunos do 1º e 2º ano do ensino médio de Vila Velha decidiu agir e buscar uma solução.
Surgia ali o projeto Cuidágua, que mais tarde se transformaria em protótipos de baixo custo e alto impacto, o Ecobueiro, um filtro ecológico feito de materiais reciclados. E o projeto Simples nasceu da ideia dos estudantes, que pensaram, arquitetaram, colocaram a mão na massa e o resultado é esse aí. Bueiros mais limpos e mais qualidade de vida para os moradores daqui de Vila Velha. Pesquisando muito, a gente viu o ecobueiro, que é tipo uma cestinha de lixo que fica dentro dos bueiros. Todo o lixo que cai, às vezes tem algumas pessoas que jogam bala, aí acaba deixando assim, presinho. E aí quando passa os garis, eles conseguem tirar de maneira bem fácil. Mas até ver o resultado, teve tentativa, erro e muito aprendizado. Com a orientação dos professores, eles deram forma à ideia. Canos de PVC, tela de arame e pneus reciclados viraram 8 modelos com custo de R$50 cada um, que foram distribuídos dentro da escola e nas ruas ao entorno. Foram vários testes que foram feitos e na montagem também tiveram vários ocorridos de um cano rachar, um joelho rachar, um arame ser cortado menor. Então foi vários testes que a gente foi fazendo, né? Várias colocações. Depois de pronto, o projeto passou pelo olhar de quem entende do assunto. Um engenheiro avaliou o protótipo e confirmou. A ideia dos alunos funciona e tem potencial para ir além da escola. É a ciência partindo de ambientes de educação com a devida motivação para a sociedade. Nós aprendemos que com boas atitudes, com bons projetos, a gente tem o poder de impactar uma grande sociedade. Então, se a gente vê que um problema ele precisa ser mudado, ele precisa ser resolvido, a gente tem que agir. Não é só ficar sentado sem fazer nada, a gente tem que levantar, fazer algo para que isso mude, até porque isso não vai ajudar só a mim, só a você, mas sim a toda a comunidade. Intervalo rápido e a gente volta já no JR 23. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço. Eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer. Eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança.
gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é a nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. E as informações do mundo da bola, destaque importante aqui no JR23 para você que nos acompanha, você que vibra, que torce, que também se estressa com o seu time de coração. Vamos conferir agora o Giro Esportivo. Após um empate sem gols na ida, na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco vão ao Maracanã para decidir quem é o campeão da edição de 2025 da Copa do Brasil. O Timão, que contava com a força de sua torcida em Itaquera, na zona leste de São Paulo, para construir uma vantagem para o segundo jogo, agora terá que lutar contra um tabu no mítico Estádio Carioca. Desde 1995, o Clube do Parque São Jorge não vence no local em jogos válidos por competições eliminatórias, segundo o levantamento feito pelo perfil Estatísticas Corintianas no antigo Twitter. O último triunfo da equipe alvinegra neste critério aconteceu há 30 anos, contra o próprio Vasco, na semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o Corinthians abriu o confronto no Rio de Janeiro com uma vitória por 1-0, e confirmou a vaga com uma goleada por 5-0 na capital paulista. O ponto positivo para o torcedor corintiano é que o clube avançou à final e conquistou o título naquela edição, superando o Grêmio após 2 jogos. São decisões que nós estamos trazendo, já finalizando o Campeonato Brasileiro, lutando por posições, melhorando posições no Brasileiro. Depois disso, passamos a ter 2 jogos fundamentais, que foram jogos com o Cruzeiro, desgastantes ao extremo, jogados há 2 dias e meio atrás, pouca recuperação ou quase nenhuma recuperação. Nós não conseguimos ir a campo para fazermos um treino um pouco mais solto. E, de repente, a partir de hoje, com esse nível de dificuldades que nós tivemos e que o Vasco também teve. Eu acho que as 2 equipes tiveram muitas dificuldades ao longo da partida. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e, plasticamente, muito feio de se ver. Foi um problema e ficou no departamento médico. Então, não teve como treinar. Um jogador, quando fica um tempo assim, é natural que também sinta um pouco o próprio momento da partida. E, para evitar toda e qualquer situação, naquele instante, eu preferi uma alteração. Eu acho que o torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar nessa equipe. É só olhar todos os resultados que nós tivemos. Eu confio muito. É uma decisão. Tudo pode acontecer. Não tem nada resolvido até esse instante. Nem se saíssemos aqui hoje com uma vitória, eu estaria afirmando, eu seria leviano se afirmasse, se tivesse apostado em uma situação. Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo diferente lá no Maracanã e com certeza com dificuldades, tanto de um quanto do outro lado. Enérgico na beira de campo, sereno fora dele. Assim tem sido Fernando Diniz nesta reta final de Copa do Brasil. O treinador tem demonstrado muita confiança no título do Vasco, mas sempre adotando um tom equilibrado, passando muita segurança sobre o que está fazendo, porém sem perder a humildade que o momento pede. A postura de Fernando Diniz se explica pelo momento recente da carreira do treinador. A decisão de Copa do Brasil pelo Vasco é a 7ª final dele nos últimos 3 anos. Portanto,
O técnico está calejado e essa experiência tem sido fundamental na conquista de resultados positivos. São 4 títulos, cada um com seu grau de grandeza, mas todos importantes. A trajetória faz Fernando Diniz chegar preparado para a decisão da Copa do Brasil pelo Vasco. O treinador já demonstrou que sabe conduzir equipes marcadas por longos períodos de jejum e transformar traumas em combustível para títulos, como aconteceu ao derrotar a LDU e virar uma página dolorosa do passado do Fluminense. O Vasco vive cenário semelhante. O Cruz Maltino convive com um jejum de 14 anos sem grandes conquistas e com a necessidade de um recomeço. Ser campeão da Copa do Brasil sobre o Corinthians pode representar esse ponto de virada, já que a equipe paulista é um algoz de longa data. Soma-se a isso um dado simbólico e poderoso. Fernando Diniz jamais perdeu uma final disputada no Maracanã, palco da decisão de domingo. Eu acho que a gente de fato marcou bem, os jogadores foram muito empenhados na marcação, a gente não ofereceu praticamente quase nada para o Corinthians em termos de chance real de gol. E eu acho que quando a gente teve a bola, a gente, em alguns momentos, a gente podia circular mais rápido e jogar um pouco mais dentro da nossa característica de um controle, como aconteceu no jogo do Fluminense. A gente tem uma troca de passe mais acelerada para chegar com mais velocidade e com mais fluidez no ataque. Eu não tenho uma relação relação nenhuma com o jogo do Atlético Mineiro. E se a gente para essa discussão, para a gente aprofundar, em alguns momentos a gente faz isso, substituir pensando no outro jogo, mas vamos fazer uma coisa um padrão, que aí não teria esse tipo de pergunta, né? Se eu substituísse um jogador até os 15 minutos que o Coutinho tivesse saído antes, ou o Nuno Moreira, isso que ia ter um efeito muito positivo para o jogo de domingo. Isso é uma coisa que é uma pergunta recorrente, que a comunidade do futebol gosta de fazer, mas não é uma coisa que tem uma racionalidade muito grande. Substituir o jogador faltando 20 minutos, é isso que vai determinar alguma coisa. Mas o suficiente, né? Tem 4 dias para recuperar, você acha que isso é uma coisa e você... Então, aí você faz uma equação que você vai arriscar se você acha que... Ainda mais hoje o jogo de final de campeonato, você vai fazer isso pensando no jogo do final de semana, que é a partida decisiva, e está acontecendo meio que ao contrário, também para vocês. É assim, uma pergunta recorrente do Nuno Moreira. O Nuno tem jogado constantemente, tem saído até mais tardiamente, e na minha opinião o desempenho físico dele está melhor nos últimos jogos. Ele tem aparecido mais em outras partes do campo, está descendo mais para jogar, está sendo mais agressivo na marcação. Então é uma equação assim que não fecha muito com uma lógica formal, porque o futebol tem muita coisa que escapa. Eu desde a minha carreira inteira, ninguém é obrigado a mexer no time em hipótese alguma, não tem nenhuma regra. A gente mexe, de fato, para melhorar. E eu poderia ter colocado alguns jogadores hoje. Mas você fica naquela de... Porque o time estava muito ajustado taticamente. Você fica com receio e a gente não tem quase tempo nenhum para treinar. Então eu treinei para jogar contra o Corinthians de um jeito um pouco diferente, a marcação. Aí para mexer, você fica com um pouco de receio de você mexer e acontecer alguma coisa, e ter algum desajuste, não por conta do jogador, porque não deu para dar a mesma carga de treino para todo mundo, a mesma informação para todo mundo. Então você fica no banco, a minha ideia é sempre mexer para ficar, no mínimo, estabilizar ou para melhorar o time. Isso não é porque não tem jogador que possa entrar e confio no elenco do Vasco, sempre falei isso. Mas nessas partidas mais decisivas, que no jogo passado, a gente podia ter tirado os jogadores antes, mas ia ter disputa de pênalti, quem são os melhores cobradores, então é sempre em algumas ocasiões não é uma decisão fácil. Hoje eu pensei em trocar mais cedo, mas na hora de pensar todas essas coisas a gente leva em consideração e eu prefiro não mexer. Sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser. Mais que um suco, é Tingá. Chegou a hora de falar desse suco maravilhoso, suco Tingá para você. Esse suco Tingá que vem direto de Taquaritinga, meu amigo Eduardo Moutinho, ele está sendo distribuído em Franca pela Rubemix, que fica ali na rua São Paulo, mas você já encontra nos principais estabelecimentos. Supermercado Tiãozinho, por exemplo, já tem o suco Tingá. São vários sabores e 2 sabores em um suco só. Você tem, por exemplo, aquele suco delicioso, né, de maçã. Você encontra também a goiaba com maçã. É uma delícia o suco Tingá. Vários sabores para você
E a diferença do suco Tingá é que você encontra nele um percentual da fruta e da polpa muito mais interessante. Olha, você tem diferentes percentuais, mas, por exemplo, 33,4% de suco. É isso que é importante do suco Tingá, é o diferencial do suco Tingá para você. Ele direto para tua mesa, essa delícia de suco, para você saborear com vários sabores. Tem o sabor também de caju com maçã, tem o sabor também de laranja, o sabor de manga com maçã, de goiaba com maçã. São sabores deliciosos. Tem também para você esse pequenininho, claro, para você tomar no seu dia a dia aí. E tem o suco Tingá para você tomar em família, bem gostoso e delicioso. Vale a pena. Suco Tingá, a marca do ombro forte da Associação Atlética Francana. Suco Tingá, direto de Itaquaritinga, para a cidade que calça o Brasil e o mundo. Experimentou essa delícia? Ainda não? Então vai experimentar, porque você não vai mudar e a sua saúde vai estar muito mais bem cuidada com suco Tingá na sua mesa. Para o seu almoço, café da manhã, jantar, em qualquer ocasião. Vale suco Tingá. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser, mais que um suco. É Tingá. Chegamos ao final de mais uma edição do JR 23. Quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua companhia diária aqui na tela da TV que mostra você. Costumo dizer, audiência qualificada do JR 23. Um abraço, boa noite e até amanhã. A cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.